Olá pessoal, aula de hoje então a prof vai explicar a forma trigonométrica de um número complexo. Vamos relembrar então, o número complexo é escrito na parte algébrica z igual a mais bi. Aqui nós também já vimos lá em modo de argumento o plano Arcangauss, que no eixo do x nós temos a parte real do número complexo, no eixo do y nós temos a parte imaginária do número complexo, e que após a ligação do número real com o imaginário, nós vamos calcular o ρ, que é o módulo, né? Formando assim um ângulo chamado de θ, que ele é calculado, nós achamos o valor dele em graus e nós transformamos em radianos, tá? Então, o seno de θ é feito o cálculo tendo a parte imaginária sobre o módulo. O cosseno de θ é feito através da parte real dividida pelo módulo. Após tudo isso, a gente já tem os dados para colocar na fórmula trigonométrica, que é feita da seguinte maneira: z é igual a ρ, que é o módulo, vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Então, essa é a fórmula trigonométrica, tá? Então, nós vamos ver agora um exemplo como que nós vamos aplicar isso, tá? Nesse exemplo 1, nós temos ali, a fórmula trigonométrica do número complexo z igual a 2 mais 2i. Então, primeira coisa, nós temos que fazer o cálculo do módulo, que é o ρ, né? Então, eu vou chamar de módulo, mas a letrinha a gente já viu, né, lá no cálculo do módulo, que nós chamamos essa letrinha de ρ. Então, o cálculo do módulo é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo a parte real e b a parte imaginária. Então, raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é os valores que eu tenho ali. Então, 2 ao quadrado vai dar 4, 2 ao quadrado vai dar 4. Então, eu tenho raiz de 8. 4 mais 4, 8. O 8 nós vamos fatorar e aí nós vamos obter como módulo 2 raiz de 2. Após isso, nós vamos fazer o cálculo do cosseno e do seno. Cosseno do θ fica a parte b sobre ρ, b sobre o módulo. O meu b aqui é 2, sobre o módulo 2 raiz de 2. Então, aqui eu já posso fazer o cancelamento, vou simplificar, que vai ficar 1 sobre raiz de 2. E eu tendo raiz de 2 no denominador, eu tenho que racionalizar, multiplicando o numerador e denominador pela essa raiz. Então, aqui eu vou ter 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Seguindo, então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2. No seno do θ, eu tenho b sobre o ρ, sobre o módulo. Então, o meu b é 2. Então, vai ficar 2 sobre 2 raiz de 2, que é o meu módulo. Simplificando também, eu vou ficar com 1 sobre raiz de 2, racionalizo, que vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 4, que vai ficar raiz de 2 sobre 2. Esse valor de cosseno e seno, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, eu vou olhar lá na tabelinha que nós já tínhamos feito anteriormente nas outras aulas. Então, lá, o cosseno de θ e o seno de θ, onde eles têm raiz de 2 sobre 2, onde eles são raiz de 2 sobre 2, é 45 graus. Então, ambos têm 45 graus. Então, agora é que eu vou transformar esse 45 graus em π radianos, né? Nós já vimos também nos outros exercícios quanto é, mas para relembrar como é que eu faço isso, eu pego como referência o π igual a 180, e aí o 45 graus vai ser quantos π? Uma regrinha de 3, né? Então, nós temos aqui 180x é igual a 45π. X é igual a 45π sobre 180. Simplifico, né? Divido tudo por 45, vou ficar π sobre 4. Então, o 45 graus é igual a π sobre 4 radianos. Então, aqui, quando eu vou escrever a fórmula trigonométrica, eu vou fazer a substituição desses valores. Então, z é igual o módulo 2 raiz de 2. Então, tá aqui. Abre parênteses ali, cosseno de θ. Quanto deu o cosseno, então, em π radianos? π sobre 4. E o seno também, né? E seno de π sobre 4. Aqui está a fórmula trigonométrica desse número complexo 2 mais 2i.
Então, é assim que eu vou escrever. E não preciso fazer cálculo mais nenhum aqui. É só escrita, né? É só colocar a fórmula escrita, a fórmula trigonométrica. Após essas explicações, vocês podem dar andamento aos exercícios enviados no sistema, ok? Uma boa aula para vocês e um beijão da prof.